Vamos entrar agora na discussão de um outro arranjo muito importante de câmbio fixo, que foi o sistema Bretton Woods. Ele é um tema recorrente na literatura, não só sobre arranjos cambiais, o câmbio fixo do padrão ouro, o câmbio fixo do Bretton Woods, mas também sobre o ordenamento, a regulação do sistema financeiro. E por que esse tema é influente até hoje? Sempre quando vem uma crise se discute, precisamos de um novo acordo de Bretton Woods. Porque o período dos anos 50, 60 vai ser caracterizado por muitos como a idade de ouro do capitalismo, porque houve uma convergência de grande crescimento econômico, com inflação baixa, relativa estabilidade financeira, ausência de crises sistêmicas, só situações localizadas, uma melhoria substantiva da distribuição de renda nos marcos desse pacto social-democrata. Quando se dá a reforma, a desregulamentação, a liberalização financeira a partir dos anos 70, cujo auge ocorrerá na década de 90, em que os últimos resquícios aí da regulação, que inicia nos anos 30, especialmente nos Estados Unidos, depois da crise de 29, e ganha contornos mais amplos com o acordo de Bretton Woods, o desmonte dessa rede de proteção gerou mais instabilidade e crises, como a crise financeira subprime, ou a crise financeira global, que se explicita entre 2007 e 2009, vai gerar uma recessão muito grande em 2020, uma queda do produto global, 2020 não, 2009, perdão, com efeitos que se fazem até hoje. Então, sempre que há uma sequência de crise, se discute a necessidade ou não da regulação financeira mais robusta, como na época do padrão Bretton Woods, ou do acordo do sistema Bretton Woods. Então, vamos olhar um pouquinho para esses números antes de analisarmos mais detalhadamente esse arranjo. Lembrando, a período da entreguerras e a crise de 29 lançou a economia global numa situação da chamada Grande Depressão, taxas de desemprego acima de 20%, 25% em quase todo o mundo ocidental. Vocês vejam aqui que o comércio global a preços constantes, nós já tínhamos mostrado esse dado e agora estamos trazendo novamente, ele vai em 33 estar um terço do nível de 1929. Então o impacto é muito grande. Quando nós olhamos as economias de alta renda, isso aqui são dados do FMI, as recessões, quando ocorriam, elas tinham custos muito grandes, e particularmente no entreguerras, nesse período da crise de 29, as recessões tinham, em média, geravam contrações de 8,1% do PIB. Na época do padrão ouro também, antes da Primeira Guerra Mundial, havia recessões robustas. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a política macroeconômica, contracíclica, com gestão financeira, essas crises foram ficando menores. Notem que esses são dados até o começo dos anos 2000. Não pega a sequência de crises dos últimos 20 anos, mas para ilustrar que o período Bretton Woods é aquele em que as recessões eram mais suaves. O tempo médio das recessões também foi menor no período Bretton Woods, comparativamente aos outros períodos. Então havia recessões, duravam menos tempo e eram mais suaves. O crescimento médio da renda no período Bretton Woods, nos países de alta renda, foi muito maior nessa época, comparativamente a todos os outros períodos. O crescimento econômico vem desacelerando. Lembrando, de novo, esses dados são dados até o começo dos anos 2000. Aqui, pegando a volatilidade cambial entre o final do século XIX e meados da década de 90, o padrão ouro gerou baixa volatilidade cambial, período do entreguerras, da depressão, enorme volatilidade cambial. Vocês vão ver aqui entre os anos 50 e início dos anos 70 uma menor volatilidade, e novamente quando o câmbio se torna flutuante, isso vai se ampliar uma grande volatilidade cambial. O crescimento da economia global, em preços constantes, em paridade de poder de compra, será, na época Bretton Woods, para a economia mundial. Nós vamos observar aqui uma aceleração, isso aqui é na década de 50 até início dos anos 70, aceleração não, um nível muito mais elevado desse crescimento. Nós temos os anos e uma média decenal, para ilustrar. Posteriormente, esse crescimento vai caindo, com alguma recuperação nos anos 2000, mas em média menor. Se nós observarmos o período 51 a 80, a renda per capita global cresceu 3,1% ao ano, já de 81 a 2019, 2,1% ao ano.
É importante lembrar que nos anos 70 nós tivemos 2 choques do petróleo, se desmonta o acordo de Bretton Woods no que tange o aspecto do regime de câmbio fixo, e isso vai ensejar um conjunto de políticas que nasceram de críticas ao acordo de Bretton Woods. Lá nos anos 60, por exemplo, 50, 60, os economistas monetaristas, liderados pelo Friedman, defendiam o câmbio flutuante e diziam que o maior ativismo estatal geraria ineficiência, geraria inflação e baixo crescimento. Quando vem os choques do petróleo, de fato nós vamos ter uma aceleração inflacionária e desemprego elevado. Aquela curva de Phillips bem comportada desaparece. O que parecia dar lustro, dar vazão ao argumento do Friedman e de seus colegas, o que vai gerar todo um conjunto de políticas de desregulamentação financeira, desregulamentação de mercado de trabalho, privatizações, o termo utilizado na literatura, neoliberalismo, e o que fundamentava essas políticas é a ideia da ineficiência daqueles controles daquela regulação. E a promessa é que o crescimento seria maior. Qual é o resultado? O crescimento diminuiu. Aliás, as projeções, o nível atual da renda per capita nos próximos anos, projeções da Goldman Sachs, vão apontar para uma renda per capita crescendo menos de 1% ao ano. Então não bate muito a crítica que foi feita com o resultado efetivo das políticas mais de orientação monetarista. Aqui é um estudo do Banco Mundial que mostra as recessões globais, aqui, no caso, o percentual de países em recessão, do total dos países do mundo. Então, a crise de 29, por exemplo, nós tivemos 80% dos países simultaneamente em recessão, com contração das suas rendas. Esse patamar só vai ser atingido depois com a Covid, pelas características dessa situação. Todas as demais crises, e particularmente no período Bretton Woods, as recessões são menos intensas em termos de queda de produto, menor tempo e também atingiram proporcionalmente um volume menor de países. O desaparecimento desses mecanismos da regulação estatal não gerou uma situação, salvo aqui por um breve interregno no começo dos anos 2000, na média, o número de países em recessão foi maior posteriormente a Bretton Woods, e também foi maior antes. Dados da Kenneth Rogoff e da Carmen Reinhardt, mostrando que também no período Bretton Woods eu vou ter uma relativa estabilidade em termos de número de países que estão decretando moratória ou não pagando seus compromissos de dívida externa. Isso vai crescer com a crise de dívida externa dos anos 80 e vai ser menor, esse pico aqui assim após a crise de 29 e Segunda Guerra Mundial. Outra característica é que ao longo do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, uma série de direitos sociais vão ser introduzidos, a previdência, saúde universal, pública na Europa e gratuita, nos Estados Unidos nem tanto, educação pública e gratuita, seguro-desemprego, previdência, como havia dito, dentre outros, que vão ampliar, por um lado, o gasto social e vão gerar também a necessidade de novas fontes de financiamento. E aí nós vamos também ter uma maior tributação sobre a riqueza financeira, sobre patrimônio e sobre as altas rendas. Isso ajudou a combinação de sistemas mais progressistas e progressivos de tributação com gasto social, vai reduzir a desigualdade. Então aqui a participação da renda dos 1% mais ricos antes da cobrança de impostos. Então isso aqui vai gerar uma redução dessa participação entre o final do século XIX e o século XX e meados dos anos 60 e depois uma retomada, especialmente nos Estados Unidos. Aqui o gasto público, como eu havia comentado, o gasto público com proporção do PIB era alguma coisa perto de zero antes da Primeira Guerra Mundial. Ele começa a surgir e vai ter uma forte expansão no pós-Segunda Guerra Mundial para estabilizar a sociedade, que tinha sido virtualmente desconstituída com as duas grandes guerras mundiais. Então isso implicou em volumes de gasto bastante mais elevados, também gerando necessidade de impostos. Países, Canadá, Austrália e Estados Unidos, por exemplo, que tem um gasto relativamente menor, e Reino Unido, Holanda e Japão, têm gastos na ordem de 20% do PIB. Já o modelo de proteção da Europa continental, muito mais robusto, na Alemanha, na Suécia, na Itália e na França, vão para gastos aí já na faixa dos 30%, 25%,
2% do PIB. Alguns exemplos, né, só para pontuar, que sempre que há alguma crise, aparece lá a discussão de volta ao acordo de Bretton Woods, que nós vamos estar vendo na sequência do que se tratou. Então, isso aconteceu nos anos 90 na crise asiática, isso aconteceu também na ruptura recente agora da crise de 2009 e 2008, necessidade de reformar as cotas do FMI, a necessidade de reorganizar os desequilíbrios de pagamentos internacionais, né? Tudo isso foi acontecendo, né? O Soros, inclusive, depois da crise, da falência do Goldman Sachs não, do Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008, né? Em 2009, aquele ambiente de grande medo de retorno de uma grande depressão não ocorreu pelo volume de recursos injetados na economia, do ponto de vista fiscal e monetário, né? Ele organizou uma reunião no mesmo lugar em Bretton Woods, em que houve o acordo em 44, né? Então sempre tem essa imagem, essa ideia da necessidade de regular o sistema monetário e financeiro internacional para estabilizá-lo, e Bretton Woods é uma referência. O então presidente do Banco Central da China criticando, né, o dólar e defendendo o retorno do plano do Keynes dos anos 40. Né, que era um dos planos que estava colocado para aquilo que depois veio a ser o Acordo de Bretton Woods, e que não foi o mecanismo efetivamente utilizado, foi utilizada a visão dos estadunidenses do Dexter White. Então, essa conferência do Soros sobre Bretton Woods trouxe todas as lideranças lá em 2011, 2 anos e pouco depois da crise do Lehman e dessa enorme recessão que nós tivemos em 2009. Em paralelo, começaram a surgir novas instituições que não aquelas derivadas daquele ambiente do Acordo de Bretton Woods. Né? O Banco Asiático de Reconstrução, né, criado pela China, o New Development Bank, o Banco Asiático de Infraestrutura, né, que é uma instituição que escapa do controle, né, da gestão dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, particularmente dos Estados Unidos. Então a China passa a criar mecanismos alternativos. E sempre que vem uma guerra, e sempre que vem uma crise, e sempre que vem instabilidade, no fundo, dentre os economistas, volta a ideia, né, de olhar para a obra do Keynes e pensar mecanismos que mitiguem a instabilidade. Né? Então, a manchete aí é de uma revista dizendo que o mundo precisava de um Keynes, precisava pensar nos termos em que o Keynes havia pensado durante as discussões do Acordo de Bretton Woods, e ele foi a parte derrotada em termos do desenho final.